Bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live Vida de Coragem. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Márcio Ogata, mentor de coragem e hipnoterapeuta. Eu ajudo pessoas como você a dominar os medos e voltar a agir. Se isso te interessa, fica aqui comigo nos próximos minutos, porque vamos falar de coragem, vamos falar de medos, vamos entender um pouquinho mais como que você sai dessa situação que talvez hoje esteja te machucando. A gente vai falar hoje sobre por que você aceita tão pouco e como sair desse padrão. Como você se liberta efetivamente desse padrão de aceitar tão pouco. A gente vai olhar também como que isso começou na sua vida para você tratar a causa, para você realmente tratar a causa e se livrar desses sintomas. Sobre isso que a gente vai começar a falar daqui a pouquinho em mais uma live Vida de Coragem, sempre aqui no Instagram, aqui por volta de meio-dia, eu tô ao vivo aqui com você. Eu tento sempre começar o meio-dia, hoje atrasei um pouquinho o último atendimento de mentoria da manhã, mas estou aqui firme e forte para a gente poder conversar. Deixa eu dar um bom dia para Ana Paula, seja muito bem-vinda, Ana Paula, que bom que você está aqui e quero pedir, claro, para você que vem chegando, compartilha com as pessoas que precisam desse conteúdo. Se você talvez conheça alguém que está numa dificuldade, travada pelos medos, manda para ela, eu tenho certeza que você vai ajudar essa pessoa com toda a certeza. Vamos começar então a nossa conversa de hoje. Oi Edna, seja muito bem-vinda. A gente vai falar sobre por que talvez hoje você esteja aceitando tão pouco. E como eu sempre começo aqui com uma frase, e essa frase é uma frase que eu quero que você reflita junto comigo. Abre aspas. A vida encolhe ou se expande na proporção da nossa coragem. A vida encolhe ou ela expande na proporção da nossa coragem. Oi Beth, e por que essa frase... Eu trouxe ela aqui para você, para a gente começar a nossa conversa hoje sobre por que você está aceitando tão pouco. Porque se a sua coragem hoje é uma coragem de pouca ação, e isso é muito importante você entender, coragem é ação, a palavra coragem, inclusive, é a junção de duas palavras do latim, cor, de coração, e agem, de agir, ou seja, coragem, se a gente fosse fazer uma tradução literal, é agir com o coração. Isso é coragem, é agir. Essa é a essência da palavra ação. Então a sua vida hoje talvez ela esteja travada, encolhida. Por quê? Porque tem tido poucas ações. Faz sentido isso para você? Oi Eloide, seja muito bem-vinda, boa tarde. A sua vida hoje está encolhida, por quê? Porque você tem agido pouco. Você tem usado pouco a sua coragem. Agora, quando você age mais, quando você entra em ação, essa coragem ela aumenta e com isso o que acontece? A sua vida muda. As coisas começam a ter resultados na sua vida. Lembra de algo muito importante. Coragem é como um músculo. É como um músculo. Muita gente acha que não tem mais coragem. Muita gente acha assim, olha, Gata, perdi a coragem, eu não tenho mais coragem, eu preciso de coragem de novo na minha vida. Você precisa, na verdade, treinar novamente esse músculo que é a coragem. E qual é o melhor exercício para você treinar essa coragem, para você ativar essa coragem? Pensa, qual é o melhor exercício para você ter uma barriga tanquinho? É fazer abdominal. Entre outras coisas, claro, mas se você fizer abdominal e com consistência, por um longo prazo, você provavelmente vai obter a barriga do jeito que você gostaria, correto? É um exercício, assim como é com a coragem. O exercício é a ação, as pequenas ações que você precisa começar a implementar na tua vida a partir de hoje, para começar a criar evidências de que existe um outro caminho, que existe uma outra possibilidade de vida. A tua vida hoje, ela está encolhida, ela está travada, porque ela está proporcional ao tamanho da tua coragem hoje. Então esse músculo chamado coragem, se a sua vida está travada, é como se esse músculo tivesse mirrado, pequenininho, fraco.
E aí é claro que as coisas não vão acontecer. E aí a gente precisa entender também uma outra coisa, que coragem não é ausência de medo. Falamos disso ontem, inclusive. Coragem não é ausência de medo. As pessoas, elas aprenderam através do cinema, da literatura, que coragem é ser herói ou heroína, são atos de heroísmo. Isso não é coragem verdadeira, a coragem que vai mudar a sua vida. A coragem heróica, ela existe e ela vai te servir provavelmente para alguma situação muito específica. Muito específica. Por exemplo, você está lá no meio de um incêndio e aí você tem que sair correndo o mais rápido possível para se salvar, e aí você também, na correria ali, você salva o seu cachorro, você só salva a vizinha idosa do andar de cima. A coragem heróica, ela funciona para isso e ela está atrelada à sobrevivência, ao nosso instinto de sobrevivência. Então, quando a nossa mente entende que nós estamos em perigo, num perigo real, ela vai te ajudar da melhor maneira possível para que você sobreviva, para que você escape. Tudo bem? Eloide, boa tarde, almoço com live, bom almoço para você, Eloide. Então, a coragem heróica, ela serve exatamente para isso, para garantir a sua sobrevivência muitas vezes. E é um ato específico. Agora, quando a gente está falando de uma mudança de vida, quando a gente está falando, por exemplo, de uma transição de carreira, quando a gente está falando, por exemplo, de sair de um relacionamento que não é mais legal para você, uma relação tóxica, seja um relacionamento amoroso ou um relacionamento com algum familiar, com algum amigo ou alguma amiga, oi, Thelmira, você precisa entender que essa mudança, ela provavelmente não vai acontecer apenas com a coragem heróica. Você vai precisar da coragem verdadeira. E qual é a coragem verdadeira, ô gata? É a coragem da ação, como a gente falou aqui, coragem é ação com preparação. Essa é a coragem verdadeira que vai dominar os medos que talvez hoje impeçam você de agir. Porque no meio desse processo, como eu disse, os medos vão aparecer sempre. O medo de um futuro que é incerto, que vai gerar insegurança, pensamentos que vão fazer você duvidar da sua capacidade. E se você não estiver preparada para enfrentar isso, é claro que você vai falhar. Você vai falhar, você vai desistir e o pior de tudo, você vai se conformar. E aí a sua vida vai ficando cada vez menor. Oi, Marilena. Ela vai ficando cada vez menor e você vai se acostumando com uma vida bem mais ou menos. Você vai se acostumando com uma vida de sofrimento. Oi, Neide, seja bem-vinda. Você vai se acostumando com ficar com o resto das coisas. Você vai aceitando migalhas, você vai aceitando um salário mais ou menos, você vai aceitando ter uma saúde precária. Você vai se conformando, e como eu sempre digo, conformismo é a pior praga que existe no mundo. Boa tarde, Neide. É a pior praga que existe, é o conformismo. Porque quando você chega nesse estágio da vida de se conformar, é algo extremamente perigoso. A chance de você adoecer mais rápido é enorme. Porque quando você se conforma, você aceita uma realidade que te faz sofrer. Você aceita uma realidade que te faz mal, que não te traz felicidade, que tira a sua alegria. Escreve aí, alegria. E eu gosto sempre de enfatizar isso. Alegria é o combustível da vida. Alegria é o que traz pra gente o combustível necessário pra gente agir. É só você olhar para a tua vida mesmo, sei lá, sua vida profissional, ou coisas que você gosta de fazer. Oi, Cida, seja bem-vinda. Coisas que você gosta de fazer, que te trazem alegria. Você não age, você não faz com entusiasmo. Agora, aquelas coisas que você sabe que não são boas, são chatas, burocráticas, você já faz de uma maneira diferente. Você já não faz com o mesmo entusiasmo. E se a nossa vida
ela tem menos alegria do que deveria ter, ela vai ficando uma vida muito pesada. A nossa conta emocional, anota aí, conta emocional, ela vai ficando negativa. A conta emocional é como a conta do teu banco. No banco você bota dinheiro. Faz sentido? Você bota dinheiro. A Eloide, treinar para mim é combustível. Boa, mas por que treinar é combustível para você? Porque te traz alegria, te traz prazer. É por isso. Treinar acaba sendo um meio para você ter alegria, entende? Agora, a alegria é o combustível da vida. Você faz uma atividade como treinar e ela te traz a alegria. Por exemplo, para mim aqui, falar ao vivo com você me traz alegria. Isso é importante que você entenda, que esse combustível é necessário. E na nossa conta emocional, o dinheiro é exatamente a alegria. São os momentos felizes. Então imagina que num dia, você fechando o teu dia, avaliando o teu dia, você tenha tido muitas tristezas, raivas, infelicidades e poucas alegrias. Agora imagina que esse dia se repita de novo. Ah, Gata, mas tem dias que realmente nada dá certo. Sim, existem dias que nada dá certo. Mas imagina que você repita de novo esse dia ruim. E de novo, você acorda já num relacionamento ruim, você já briga com a pessoa com quem você vive, você já vai para um trabalho que você não gosta, você já tem um problema lá no teu trabalho. Imagina que isso se repita todos os dias, todos os dias, todos os dias. Essa conta emocional, ela vai ficar negativa. Ela vai ter menos alegria do que deveria. Faz sentido isso para você? Quando a sua conta do banco fica negativa, você fica tranquila, você fica feliz, você fica de boa? Não. Você vai tentar resolver isso, né? Você vai, sei lá, trabalhar mais, você vai vender alguma coisa para cobrir aquele negativo da tua conta. Com a sua conta emocional, tem que funcionar da mesma maneira. Você precisa, primeiro, parar de perder a sua alegria ao longo dos dias. E aqui está a chave da tua felicidade. Por quê? Você sabe o que tira hoje a sua alegria, não sabe? Coloca aqui para mim sim ou não. Você sabe o que está tirando a tua alegria. Só que hoje você acha que não tem coragem de fazer uma mudança na sua vida. Faz sentido? Você fala assim, eu sei o que é, Gata, mas eu não tenho coragem, ainda não tenho. Eu vou deixar para depois, eu vou me preparar melhor, eu vou esperar que talvez essa coragem chegue, só que essa coragem não vai chegar para você. A não ser que você coloque intenção nisso. A não ser que você entenda o que eu estou falando aqui, que coragem é como um músculo, você precisa treinar essa coragem todos os dias. Todos os dias você precisa fazer ações. Ação é o exercício para esse músculo chamado coragem, ele ficar mais forte, para ele ficar resiliente, para ele aguentar muitas vezes as coisas e circunstâncias que não serão boas para você. É para você conseguir atravessar a tempestade que talvez você enfrente ao sustentar uma decisão. Porque hoje o problema da tua vida não é a falta de coragem, porque ela está aí, como eu disse. É um músculo. Talvez seja um músculo que esteja fraco. O problema da tua vida, o que mantém você com a vida travada, é que os medos, eles decidem hoje por você. Ou seja, você não tem conseguido sustentar as decisões que você precisa tomar. Oi, Núbia, seja bem-vinda. Você não tem conseguido sustentar essas decisões. Por quê? Porque os medos, eles surgem na sua mente. Os medos fazem você repensar, fazem você esperar, fazem você aceitar muito pouco. Só que você precisa entender que continuar aceitando tão pouco na tua vida, aceitar uma vida mais ou menos, uma vida medíocre, ela não vai ser boa para você, essa vida não é boa para você. Primeiro porque essa vida, ela cansa demais. Ela desgasta demais, ela rouba demais a sua energia. E dois, você não merece essa vida. Você não merece essa vida.
E é aqui que eu queria que você ficasse de verdade indignado com você. Mas não para você se machucar, mas para você pegar isso como uma motivação para começar a realmente imprimir uma mudança de verdade na tua vida. Continuar aceitando tão pouco não vai te tirar da vida travada que você tem. Não vai fazer com que os medos sumam. Não vai fazer com que a coragem ela apareça do nada. E você precisa compreender que a coragem verdadeira, a coragem da ação com preparação, é essa que vai realmente mudar a tua vida. E não a coragem heróica. Faz sentido isso para você? Não é a coragem heróica. A coragem heróica ela vai te ajudar em determinadas situações muito específicas, mas ela não sustenta um processo. O que sustenta o processo é a ação com preparação. Essa é a coragem verdadeira. Porque agora, nesse momento, você tem medo. Quando você hoje aceita tão pouco, isso significa que você tem medo. Você tem medo, sabe do quê? De ficar sem nada. Você tem medo do que vai ou do que pode acontecer lá no futuro se você sustentar a decisão que você precisa tomar. Pode ser uma separação, pode ser se afastar de um familiar tóxico, pode ser fazer uma mudança de carreira, uma mudança de emprego, pode ser uma mudança de hábitos. E é isso que impede você muitas vezes de sustentar essa mudança. Porque assim, a tua mente fala, olha, se você, por exemplo, se tornar agora uma pessoa saudável, talvez aquele grupo que você sempre esteve, que é um grupo que não é saudável, ele vai te rejeitar. E eu posso dizer uma coisa para você, a tua mente ela tá certa. Provavelmente esse grupo vai te rejeitar. Mas isso não significa que você não vá sobreviver. Não significa que você não possa reconstruir a própria amizade com esse grupo, agora você com novos hábitos. Mas você tem que entender que do jeito que está hoje a tua vida, onde você aceita tão pouco, onde você, por exemplo, aceita ser desrespeitada, desvalorizada no relacionamento, no trabalho, essa desvalorização, esse aceitar tão pouco, não pode mais ser o seu padrão. Oi Valquíria, oi Neuza, sejam bem-vindas. Você não pode aceitar isso, você precisa ficar inconformada em aceitar tão pouco, em deixar sua mente inventar as melhores ou as piores desculpas. Ah, ele é assim mesmo. Ah, pelo menos eu tenho uma companhia. Ah, pelo menos eu tenho uma vida minimamente segura. Entenda que esse pensamento, essa mentalidade conformista, ela está tirando de você os melhores anos da sua vida. Ela está tirando de você a possibilidade de você viver o extraordinário, de você viver o que eu chamo de vida de coragem, que é a vida que é boa para você. A vida do jeito que você gostaria, a vida que você gostaria de entender, de viver de verdade, todos os dias, com alegria, com prazer, com realização. Isso é uma vida com sentido. A vida de coragem é uma vida com sentido, é uma vida que você sabe por quê ou por quem você está acordando todos os dias. Não é mais um dia, não é perder mais um dia. A gente acha que a gente não pode ser verdadeiramente feliz. E ser feliz para a nossa espécie não é uma prioridade. Pensando sob o ponto de vista de sobrevivência, não é uma prioridade. Isso é real, não é uma prioridade. A nossa prioridade como Homo sapiens é sobreviver. Então, para ser feliz, você precisa ter intenção. Intenção. Porque se você agir no automático, você não vai fazer nada para ser feliz. Você vai fazer tudo para sobreviver. Tudo para sobreviver.
E eu não sei você, mas há um tempo atrás eu decidi que eu não queria mais sobreviver. Eu não quero apenas sobreviver. Eu quero viver. Eu quero viver. Se você também quer, fala para você mesmo, fala em voz alta. Eu quero viver. Eu quero viver. E não apenas sobreviver. E não me conformar com uma vida mais ou menos. E não achar que tá tudo bem se eu não estou feliz. Depois eu vejo isso. Não. Isso deveria ser a prioridade número 0 da tua vida. A primeira. Aquela que é inegociável. E obviamente, se você hoje não está feliz, você está infeliz. E se você está infeliz, existe uma causa ou uma série de causas. Você precisa resolver essas causas. Boa, Eloíde, eu quero viver o melhor. E você merece viver o melhor. Todos que estão aqui merecem viver o melhor. Nós merecemos viver o melhor. Mas para viver esse melhor, como disse a Eloíde aqui, você precisa sustentar suas decisões. E para você sustentar suas decisões, você precisa da coragem verdadeira. A coragem da ação com preparação. E a preparação que você precisa imediatamente é dominar o medo, dominar as emoções. O medo é uma emoção. Então você precisa dominar o medo para que aí sim você comece de novo a agir. Agora, como é que eu domino esse medo? Esse medo de deixar para trás o pouco que eu recebo. Isso tem a ver com feridas emocionais que você carrega. Existem feridas, pequenos traumas, que provavelmente você carregue hoje e que impacta diretamente no seu comportamento. Normalmente, quem tem essa dificuldade de desapegar daquilo que faz mal e aceitar inclusive a desvalorização, aceitar as migalhas, aceitar tão pouco, ser maltratada, ser desrespeitada, isso pode ter a ver com ferida da humilhação, crianças que se acostumaram a serem humilhadas pelos pais ou pelos cuidadores, ferida da rejeição, então aquela rejeição sofrida foi tão forte que eu não quero vivê-la de novo. Oi Mônica, seja bem-vinda, Mabazo também seja bem-vinda, eu não quero viver de novo, porque o nosso cérebro guarda aquilo que é ruim, aquilo que foi ruim para a gente, para que aquilo não se repita. Então eu vou tentar evitar ao máximo. Ou existe a ferida do abandono. Algum abandono sofrido, abandono emocional, talvez da mãe, do pai. E aí você, para não ser abandonada de novo, porque doeu demais lá atrás, você acaba aceitando tudo, você acaba simplesmente não colocando a tua vida na frente dessa dor. E aí você vai encolhendo, a sua vida vai ficando menor, porque aí você ou a sua mente preferem que você simplesmente sobreviva. Agora, reflita o que eu vou te perguntar. Sobreviver está valendo a pena para você? Apenas sobreviver está valendo a pena? É essa vida que você deseja para daqui a 5 anos, uma vida só de continue sobrevivendo? Essa é a vida de apenas sobreviver que você gostaria que seus filhos tivessem? Ou seus netos? Ou alguém muito importante para você? É essa a vida de só sobreviver? Se for, não tenho muito o que fazer. Boa, Luíde. Muito feliz em ler isso aqui. Graças à sua ajuda, não sinto mais a rejeição. Ótimo. Excelente. Como a Eloíde colocou aqui, dela não sentir mais a rejeição, isso significa que ela curou essa ferida da rejeição.
E quando ela cura essa ferida da rejeição, ela pode agora, conscientemente, não aceitar uma desvalorização. Porque antes ela aceitava, porque a mente, apesar da desvalorização, às vezes da ofensa, machucarem, mas para a mente era muito importante permanecer dentro de um grupo, dentro de uma casa, dentro de um casamento, por medo da rejeição ser novamente uma ferida, de novamente você sofrer com a rejeição. Só que no momento que você domina essa ferida, você cura essa ferida emocional, você passa o quê? A tomar decisões e, mais do que isso, sustentar essas decisões. Porque a vida só vai mudar quando você sustentar as suas decisões. Faz sentido? E para você sustentar de ficar sozinha, o medo de ser rejeitada de novo, você precisa dominar isso. O medo é uma emoção. É por isso que todo mundo precisa começar essa preparação pela blindagem emocional. Blindagem emocional é o domínio das emoções. Se você não domina as suas emoções, elas te dominam. Elas fazem você, por exemplo, mudar o seu estado emocional. Quantas vezes você, por exemplo, acordou disposta e aí uma briga que você teve em casa, seja com seu marido, com a sua esposa, com o filho, com mãe, com pai, isso mudou o seu estado emocional e a partir dali, daquele dia no qual você amanheceu, sei lá, bem-humorado e feliz, você passou um dia com raiva, irritada. E isso teve uma consequência no teu comportamento. Agora, se eu quero ter um resultado diferente na minha vida, eu preciso ter um comportamento diferente. E para ter um comportamento diferente, eu preciso ter estados emocionais diferentes. Nós precisamos fundamentalmente dominar as emoções, porque são elas que acabam nos sabotando, são elas que muitas vezes fazem a gente tomar decisões que acabam até nos machucando, dizendo sim quando a gente queria dizer não. Você já viveu isso? Então, dominar as emoções é o primeiro passo que você tem que dar para parar de aceitar tão pouco. Porque quando você aprender a dominar as suas emoções através de blindagem emocional, eu garanto uma coisa para você. Você nunca mais vai aceitar tão pouco na sua vida. E digo além, você vai ver a força que você tem. Você vai ver a força que você tem. E isso, Cida, isso vem através de exercitar a coragem. Exatamente, a coragem verdadeira, exatamente. Com análise e terapia, ótimo, é isso. Autoconhecimento, às vezes, com a ajuda de alguém, no caso de uma mentoria, isso tudo ajuda você a não caminhar sozinha e ter o resultado que você quer. Porque hoje o que acontece? As pessoas, elas até têm consciência daquilo que as machuca, só que elas não conseguem sustentar a decisão. Aí elas voltam atrás. É como se elas engolissem e ficassem com aquele embrulho no estômago por anos e décadas. E aqui uma reflexão para você. Qual é o custo que hoje você tem permanecendo com essa vida travada, com essa vida infeliz? E aí você pode falar, não tem custo nenhum, ô gata. Tem muito custo aí. Porque talvez, para você fugir dessa dor, oi Pichote, oi Carlos, sejam bem-vindos. Para você evoluir para você suportar dias tão ruins, a tua mente precisa te tirar da dor para te jogar para algum prazer. E normalmente são prazeres de curto prazo, de fácil acesso. Então comece a entender, por que será que você está comendo demais?
Por que você está bebendo demais? Por que você está comprando demais? Oi, Maria Luísa, seja muito bem-vinda. Espero que você esteja 100% já, hein? É por isso que você procrastina demais. Começa a observar os comportamentos que você tem hoje na tua vida. Todos eles são resultado de uma vida que muitas vezes está sem sentido. Muitas vezes sem sentido algum. E isso traz a infelicidade, isso alimenta a falta de alegria. E com isso, é claro que você vai aceitando tão pouco. Você vai aceitando viver uma vida mais ou menos, uma vida média, uma vida medíocre. E talvez todo o potencial que você tem está sendo desperdiçado. O bem mais valioso da vida, sabe qual é? Não é o dinheiro. O bem mais valioso da vida é o tempo. O tempo. Porque o tempo, a cada dia, é um dia a menos da nossa vida. A cada dia, a gente está mais próximo do fim do que do começo. Faz sentido? A gente está mais próximo do fim. E se você não fizer esse dia de hoje valer a pena, é um dia a menos na sua vida. E aí você pode falar o seguinte, tudo bem, um dia a menos na minha vida. A gente vai perdendo o sentido da vida, é numa quarta-feira qualquer, que a gente simplesmente não faz nada, que a gente se entrega a esses prazeres de curto prazo, é numa sexta-feira qualquer. Só que aí essa quarta-feira se soma uma sexta-feira, que se soma um domingo, que se soma uma segunda-feira, que se soma uma semana, um mês, anos. E aí você percebe que a vida passou muito rápido. Faça a sua vida valer a pena, porque dá tempo. Acredita no que eu estou te falando. Dá tempo. Oi, Beth, seja bem-vinda. Dá tempo. Ainda dá tempo de você dar um sentido para a sua vida. Só que talvez sozinha você não esteja conseguindo. Por isso que é importante pedir ajuda, ter conhecimentos, expandir, refletir, questionar. E não aceitar a vida como ela está acontecendo agora para você. Para de se conformar com essa vida. Eu sei que talvez você olhe e fale, não tem saída, tá difícil, eu não sei o que fazer. Sempre há uma saída. Sempre há uma saída. Acredita nisso. Sempre há uma saída. Sempre existe. Só que você precisa exercitar o quê? O músculo da coragem. São pequenas ações. Por exemplo, se hoje você está ali com a tua vida, sei lá, financeira travada, uma pequena ação que você pode fazer hoje. Vai assistir um vídeo no YouTube sobre dívidas. Vai assistir um vídeo no YouTube sobre como fazer dinheiro com seu conhecimento. Vai ler um livro. Vai fazer uma pergunta para alguma pessoa que é referência para você. Essas pequenas ações é que começam a, novamente, o quê? Fortalecer o músculo da coragem. São as pequenas ações, porque elas vão gerando evidências aqui para a tua mente. E a tua mente vai entendendo que, beleza, essa pequena ação você é capaz de fazer. Faz sentido isso para você? A Eloide, depois não adianta pular ondinhas no final do ano. Exatamente, Eloide, muito bom. Oi, Clarice, seja bem-vinda. Muito bom isso. Porque daqui a pouquinho, aliás, bom que a Eloide lembrou, o verdadeiro dia da mentira está chegando. Você sabe qual que é o verdadeiro dia da mentira? Qual é o dia? Não é 1º de abril, até porque 1º de abril já passou, né? Mas o verdadeiro dia da mentira é o dia 31 de dezembro, onde você vai lá e pula 7 ondinhas.
E aí faz um monte de promessa para si mesmo, que o ano que vem eu vou fazer isso, porque o ano que vem vai ser diferente, porque o ano que vem eu vou realizar. E aí você não faz nada. Por isso que é o verdadeiro dia da mentira. Mas não porque você é uma pessoa mentirosa, é porque você não consegue sustentar essas decisões. Porque na hora as emoções chegam e elas dominam você, elas convencem você de que não, é melhor não fazer nada, é melhor você continuar aí. Tudo bem, mais um ano. Mais um ano para você passar infeliz, tudo bem, depois... Aí depois, quem sabe, você vai buscar a tua felicidade. Oi, Francisco, seja bem-vindo. E aí você vai acreditando nessa mentira, de que depois eu faço. Depois eu vou ser feliz. Oi, Hamilton. Depois. E a vida acontece agora. Como eu disse, você ainda tem tempo de você criar a sua vida de coragem. Mas isso tem que ser uma decisão agora. E uma decisão sustentada pela coragem. Sustentada com essas pequenas ações. É assim que você vai mudar a tua vida. É assim que você vai realmente criar a sua vida de coragem. Tudo tem que começar por uma indignação. Toda grande mudança, oi Dani, toda grande mudança começa por uma indignação, por uma insatisfação. Você tem que olhar para aquilo que está tirando a tua alegria hoje e não pode mais tolerar isso como normal. Você talvez não consiga resolver isso de hoje para amanhã. Raras são as exceções que você vai conseguir de hoje para amanhã. E de uma maneira, claro, segura. Porque não adianta assim, eu estou insatisfeito com o meu trabalho, com a minha carreira, então hoje eu vou largar tudo, vou pedir demissão e amanhã eu não sei o que eu vou fazer, mas hoje eu vou fazer isso. Talvez não seja a melhor decisão. Você precisa fazer uma transição. Porque a partir do momento que você toma a decisão, você cria outros problemas para você. Mas agora eu estou em paz. Tá, você está em paz com a parte do teu trabalho. Mas e daqui a um mês, se você não tiver dinheiro para colocar comida na mesa para os seus filhos? Você vai estar em paz? Eu duvido. Eu duvido que você vai estar em paz. E aí você vai ter o mesmo sofrimento. Ou, na verdade, um sofrimento diferente, mas sofrimento da mesma maneira. Faz sentido isso para você? Oi, Tina, seja bem-vinda. Por isso que a coragem, ela é essencial para uma mudança de vida. Porque ela é um músculo que faz você agir. Só que se você não agir, a tua vida continua do mesmo jeito. Dominada pelos medos, fazendo você acreditar que você não é bom o suficiente. E aí você vai aceitando muito pouco da vida e das pessoas. O pouco não é o suficiente. Você precisa parar de acreditar nisso. Não é o suficiente. O pouco, aceitar pouco, ele destrói a sua autoestima. E uma pessoa com autoestima adoecida, uma autoestima doente, uma autoestima baixa, ela perde totalmente a confiança em si. E sem confiar em si, ela não consegue agir. E aí, claro que a vida vai ficar mais difícil ainda. Cada vez mais difícil, porque ela fica mais travada, os medos ficam maiores, ocupam mais espaço na sua vida, e quando vê, você apenas sobrevive. Pergunta que eu quero deixar para você. Está valendo a pena apenas sobreviver? Pensa nisso. Tá bom? Eu volto amanhã, meio-dia, para mais uma live Vida de Coragem aqui no Instagram, tá bom? Reflita bastante, se quiser manda mensagem, a gente vai trocando mensagem pelo direct e eu vou ter o maior prazer aí em conversar com você, tá bom? Grande abraço, tchau!